Agora, comentando um pouco sobre o vídeo, sobre os últimos acontecimentos que tiveram em Alto Moloco, nesse caso no Congresso da Renamo, e com o Ivan Mazanga. Primeiro, é de lamentar a postura do Ivan. Por quê? Porque nos últimos tempos, nós vimos uma juventude moçambicana que se inclina fortemente para simpatizar, para apoiar o partido Renamo. E Ivan, assim como aquele todo agrupamento, aquela toda direção que faz parte da Liga da Juventude da Renamo, tinham que, em parte, velar sobre esses desejos que a juventude moçambicana, em parte, está a sentir ou está a simpatizar com aquilo que são os princípios da Renamo. Ivan era da responsabilidade do Ivan, logo à chegada, fazer, se calhar, uma pequena, né, dar uma pequena informação sobre como é que as coisas ocorreram naquele período. Ou se não pudesse falar, era só marcar, dizer daqui, se calhar a umas 2 horas, eu poderei falar, só poderei pronunciar-me sobre este ponto. Foi o que Ivan falou. Ele disse que naquele momento ele não poderia falar em torno do Congresso, está a voltar da viagem, no momento oportuno vai se pronunciar. É que quando se fala momento oportuno, nós não temos em si, em formas práticas, algo determinado. Eu fiz menção a alguma coisa. Se ele dissesse que daqui a 2 horas, nós aqui já temos algo determinado, ele poderia dizer daqui a 2 horas vou me pronunciar. E nós estaríamos preparados para ouvir. Dizer momento oportuno significa que não existe um tempo especulado como tal para que ele possa falar. Então, Ivan, eu comparo o Ivan que nem o Livone que é o da OJM, nesse caso. O Ivan parece que já está a ser comprado pelos ideais daqueles mais velhos, Manteiga e os outros. Ivan já não está aí preparado para poder responder aquilo que é o anseio da juventude. Porque se nós formos a ver a Renamo nos tempos que correm, está a agregar mais valores na juventude do que naqueles que são os antigos combatentes. Então, a Liga da Juventude da Renamo tinha que, em parte, fazer uma grande manifestação para que pudesse acolher fortemente aquilo que é o desejo do povo. Parece que o Ivan e o Livone agora já não tem nenhuma diferença. Estão todos a dormir na cama dos mais velhos, a comerem do bem e do melhor e já não estão preocupados com aquilo que são os anseios do povo. E eu lamento bastante mesmo ver uma juventude, ver alguns jovens que tinham que nos defender naquela posição, a terem posturas completamente incompetentes, a terem posturas que nem vale a pena chamarmos de compatriotas ou de cidadãos, porque já não estão-nos a representar. Mas doutor, no seu caso, se estivesse naquele lugar, o que é que faria? Olha, Massango, eu conheço a responsabilidade de um líder. O líder tem a responsabilidade sempre de trazer pontos esclarecedores ou pontos que possam em algum momento nortear os seus membros. Ivan, sendo membro, aliás, sendo líder, ele tinha a responsabilidade de trazer certos elementos que pudessem esclarecer certas coisas. Aliás, o posicionamento dele tinha que ser um pouco mais firme. E eu estando ali, Massango, acredite, conhecendo as minhas competências, eu traria o melhor para a sociedade. O doutor? Eu traria, porque eu conheço as minhas competências, eu consigo aprender com os erros dos outros. Mas é comum nós ouvirmos que as pessoas, antes de comum, ter uma posição, falam, mas quando estão lá, podem ser as piores pessoas. É que as histórias que nós ouvimos, as histórias que nós presenciamos, são de pessoas que, em parte, foram corrompidas pelo sistema que eles puderam entrar. Eu digo, gravem este vídeo. Se porventura Deus abençoar em algum momento, eu estiver naquela posição, relembrem este vídeo. Eu farei aquilo que é meu papel. Agora, uma coisa é certa, não é possível agradar a todos. Porque se em parte eu estar a fazer o meu papel, existirão aqueles que terão a vontade de eu querer fazer papel ou vontade dele de forma particular. Isto vai ser uma coisa impossível. Okay? Então, a juventude da Renamo, ou a Liga da Juventude da Renamo, já deve se posicionar de uma outra forma. Não pode ter o mesmo perfil que a OJM. A OJM já não nos representa, já não tem uma postura que, em parte, já não traz uma novidade para a juventude. O doutor não se sente representado pela... Nunca me senti representado pela OJM. Agora, já não estou-me a sentir representado, por exemplo, pela Liga. Até nos tempos, quando a Ivone Soares era presidente da Liga da Juventude, nós sentíamos um pouco representados, mas na altura, a Renamo tinha uma postura completamente
amedrontadora, aquela que haviam nos colocado desde a nossa meninice, ok? A Renamo tinha aquela postura. E muitos jovens estavam naquela tendência de eu não posso ir para a Renamo porque meus projetos não vão correr da melhor forma. Então ficavam aos escondidos, ficavam, se calhar, camuflados, mas enquanto apoiavam um pouco aquilo que era os ideais da Renamo. Agora que a Renamo já se mostrou disponível para poder levar os anseios, levar a vontade do povo ao mais alto nível, os jovens agora tinham que se unir. Aliás, nós os jovens já não podemos esperar muito que venha algumas coisas da Renamo. Nós temos que fazer o nosso papel. Porque nós já vimos que essa Renamo atual não está a aceitar mudanças. Em que sentido? Parece que este partido ainda está com aqueles ideais de guerra e para guerra. A intelectualidade eles não querem saber. Estar naquele partido com uma intelectualidade é uma ameaça. É um perigo, porque quando tu mostras intelectualidade, o que acontece é que você vai ser reprimido, você vai ser excluído. Mas nos tempos que correm, a luta já não é com arma, lá, se calhar em Muxungue, em Amapaza. A luta já não é com isto aí. A luta agora é com intelectualidade. Pararmos de lutar com armas, vamos lutar com intelectualidade. Coloquem pessoas que sabem pensar, que sabem analisar, que têm um discurso coerente. Vão colocar pessoas que, se calhar, nem sabem se posicionar diante dos problemas que o nosso país está a enfrentar. Nem conhecem o real Moçambique. Pessoas que têm postura somente para a guerra. Aqueles tinham que simplesmente irem ajudar os outros lá em Cabo Delgado, porque nosso país precisa muito. Aqueles generais que estão aí a dizer que querem ser líderes, vão para Cabo Delgado ajudar o nosso país. Precisa muito deles naquela área. Na parte governativa, deixem com as pessoas que sabem intelectualmente liderar. Massango, você escreveu em Maquiavel. Você escreveu em Maquiavel muito bem feito. Maquiavel já faz menção a isto. É necessário que um líder tenha capacidade de buscar o seu povo para aquilo que são os ideais do próprio país. É necessário que aconteça isso. Mas que líder é aquele que a Renamo foi escolher lá? E o Ivan, qual foi a postura dele dentro daquele congresso? Eu acompanhei todo aquele congresso, desde os 2 dias que aconteceram. Quando entrevistaram o Ivan, a postura dele, aqui nós não debatemos pessoas. É momento do Ivan mostrar o seu descontentamento naquele congresso, dizer, senhores, nós queremos começar a colocar jovens em grandes lugares de destaque, onde eles poderão também decidir sobre o fim do nosso país, ou decidir também sobre grandes destaques do nosso país, não simplesmente ficar ali a esperar com que seja dado um papel para poder seguir. Doutor, só para fechar, tendo em conta que o Ivan é o presidente da Liga da Juventude da Renamo, será que nos próximos dias haverá aqui um diálogo entre o Ivan e a juventude, tanto da Renamo e moçambicana? Olha, diálogo como tal, eu acredito que não haverá, mas uma comunicação do Ivan, ele há de assistir esse programa, há de ver este programa. Ele há de aparecer aí nas redes sociais, não sei como é que nós vamos ver, porque estamos a matar também com os megabytes, então não sei como é que vamos ver, mas ele vai aparecer, eu creio, vai poder falar em torno disto, mas a dialogicidade entre o povo moçambicano e Ivan, nós já não temos. Mas eu arrisco a dizer que Ivan, quando aparecer a querer defender os ideais do povo, pode ser apedrejado. Há muito perigo aqui, porque o povo moçambicano agora está aberto. Ivan era um jovem muito intelectual. Ainda é um intelectual. A intelectualidade de Ivan está se perdendo no meio de pessoas que ele pensa que vão ajudar o país. Ivan era um jovem muito intelectual. Eu, quando via Ivan, Bitone Viagem, Ivan Mausse, eu, quando via esses os 3, eu não tecia nenhum comentário, porque eu sabia que o país estava representado com grandes homens. Mas Ivan agora estou a excluí-lo. No lugar do Ivan, eu coloco o Dércio, o Tandana. Agora, é grande homem, que eu posso colocar para fazer a posição do Ivan. A intelectualidade daquele jovem está a ser cortada. Está a ser despejada mesmo ao lixo. Aquele jovem, quando aparecer, se calhar em público para falar sobre estes elementos, a questão pode ser apedrejado, pode ser até falhado. Porque o povo moçambicano já não se sente representado por ele. Obrigado, doutor Conte. E nos próximos dias nós vamos conversar com o Ivan, vamos marcar um diálogo aqui na TTV. Passo agora para o profeta Carlos Simões. Profeta, tendo em conta que é um servo de Deus e tem acompanhado os acontecimentos do nosso país, qual é a análise que faz? Vamos conferir o vídeo só para fazer o refresh. Vamos conferir o vídeo, Valer, e voltamos no piscar de olho.
Vamos conferir o primeiro vídeo, o vídeo do Ivan Mazanga, Valera, por favor. E nós vamos tentar conversar com o ilustre Ivan Mazanga. Saudações. Como é que olha para a reeleição do Suf Momad e também para a exclusão do Venâncio Mondlane? Bom, nós estamos aqui a chegar e estamos para relaxar um bocadinho. E a partir do relaxamento que vamos ter, poderemos conversar com a juventude. Mas neste momento estamos a ver de uma maratona pesada e precisamos dessa maratona. A juventude está feliz com a reeleição do Suf Momad? Vocês assistiram há pouco tempo o Ivan Mazanga, o presidente da Liga da Juventude da Renamo, é chamado de Nhambibota. Vamos após ao vídeo do Ivan Mazanga. Homem de Deus, sendo profeta, tendo em conta que também é um líder, tem uma igreja que está a liderar, como é que olha para a recepção do Ivan Mazanga? Em algum momento ele não falou do Congresso, disse que no momento oportuno vai se pronunciar em torno do Congresso, mas saindo do aeroporto, na entrada, encontrou lá jovens, e os mesmos jovens, quando viram o Ivan, começaram a gritar Lambibota. Ele tentou ali mesmo também gritar Lambibota. Como é que olha para isso? Será que isso tem um valor espiritual? Espiritualmente, será que isso aqui também tem um certo significado, profeta? E o que a juventude quer dizer com isso? Muito bem, muito obrigado. Deixa eu saudar a todos lá em casa, onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Eu sou o profeta Carlos, sintam-se todos lá em casa por mim saudados, especialmente a todos os telespectadores que estavam conosco no último programa que eu estava aqui, e a homens de Deus que assistiram àquele programa, inclusive quando abrimos linhas, aquelas pessoas que ligaram, comentaram, criticaram-me, lançaram pedras, apesar de algumas pedras não terem chegado, por em algum momento achar que eu estava a sair da linha ou estava a favor de um determinado partido, sendo que não. Eu disse, repito, eu sou profeta de Deus e não tenho nenhum partido. Falo a favor do povo na linhagem de Deus. E eu disse, não é possível haver um roubo limpo sem um apoio. E as pessoas não entenderam. Agora, eu acho que as pessoas precisam entender. Por exemplo, o Ivan, eu acho que ele tem problema de liderança. Não é líder, é título só que está lá. Porque todo líder só é líder quando existem os liderados. Só é líder quando trabalha em torno dos seus liderados. Desde o momento que o líder começa a ferir os seus liderados, esse não é líder. Porque você torna-se líder quando os seus liderados estão a viver e a crescer segundo a sua instrução. Então, os líderes, aqui em Moçambique, uma chamada de atenção, antes de eu entrar para desenvolver todos esses pontos, uma chamada de atenção para o próprio Venâncio Mondlane, para o candidato também da Frelimo, o Chapo, e, entre aspas, para o próprio esse que foi vaiado com os seus liderados, porque ali eram membros, a maioria das pessoas que estavam no aeroporto eram membros da Renamo, que fique claro, porque muitos estavam lá para receber o Venâncio, acho que chegaram na mesma noite, foi isso? Chegaram na mesma noite, muitos iam lá para o Venâncio, calhou ele também descendo, foi vaiado com os seus próprios liderados. E eu acho que quando o assunto é liderança em Moçambique, aqui em Moçambique, quando o assunto é liderança, né? Tanto para partido, para qualquer departamento que seja, aprendam primeiro com Honório Kutani, aprendam com Lourenço Fole, aprendam com o profeta Cavo de Zede, aprendam com Gerson Darakubi, aprendam com Deni Timani. Não vou falar de mim para dizer que está a se promover. São líderes que... desculpa, o bispo Maposse.
são pessoas que lideram acima de 5, 10 mil almas há mais de uma década. Tem lá uma multidão acima de 10 mil, 5 mil, 4 mil, há mais de uma década. Essas pessoas carregam qualidades do que é liderança. Então, que podem nos instruir. para olhar nas qualidades de um Exatamente. líder, nós temos que olhar, por exemplo, para Honório Kutani. Honório Kutani, Lourenço Fole, Gerson Daracubi, Deni Timani, Profeta Cavode, Bispo Maposse, Apóstolo Mário Casquinha da Beira, líderes que carregam acima de 5 mil pessoas há mais de uma década. Não oscilam. Carregam multidões. Quantas vezes Honório foi criticado? As multidões estão lá. Quantas vezes Lourenço foi criticado? Caiu, teve aquilo, mas as multidões estão lá. Deni Timani, são líderes que têm espírito, qualidade, sabedoria e conhecimento. Veja só, Venâncio. Venâncio foi impedido de entrar no Congresso da Renamo, do seu próprio partido. Em algum momento, quem está a matar Venâncio não é a Frelimo. Quem está a matar Venâncio não é o povo. Quem está a matar Venâncio é a própria Renamo, que está contra o seu candidato, que em algum momento, se esse candidato entrasse para o Congresso, teria ganho e seria uma aposta poderosa para as eleições presidenciais nesse ano. Nesse momento, impedindo Venâncio de entrar para o Congresso, é dar a Frelimo a vitória. A Frelimo vai governar o país. O Chapo, com certeza absoluta, vai ganhar as eleições presidenciais. Porque o partido opositor, que é o maior partido opositor, está a nos mostrar fraudes, brigas, contendas contra a vontade de combater a oposição, ou para entrar na posição. O senhor que foi vaiado no aeroporto é líder de jovens do maior partido da oposição no nosso país. Então, sendo ele líder de jovens, e Venâncio é um dos jovens que está a carregar a maioria de jovens no país, lhe apoiando, estando com ele, e ele como jovem, sendo Venâncio jovem, esse jovem abandona o seu colega jovem, vai apoiar a ideia do seu partido, que não está errado, né? Ele tem que ser obediente ao seu presidente. O Yusuf foi presidente dele, ele tem que ser obediente, mas ali na obediência, ele deveria mostrar a sua reivindicação, ele deveria mostrar a sua posição. O homem de Deus, no lugar dele, faria isso. Tem que mostrar a posição. Você tem que estar posicionado. Não pode ser engolido com a situação. Mas, Sango, vou te contar um episódio. Eu já fui para a casa de um senhor, um branco, que me levou de Mercedes, na minha zona. Quando cheguei em casa dele, havia lá uma estátua de ouro de uma mãe assim. E ele dizia assim: jovem, este aqui é meu Deus. Junta-se a esse Deus e me abençoe. Eu disse assim: se tu queres que eu ore a Deus, remova essa estátua. Ele disse: custou-me muito dinheiro, é feito de ouro. Eu disse: aqui devo me posicionar, não posso ser engolido com a situação. Muitos estão a ser engolidos. Esse jovem é líder, mas foi engolido com a situação venceu ao ponto dele abandonar a sua postura de liderança, abandonar a sua credibilidade de liderança. Só vai ficar aí receber o dinheiro que está lá, mas já não há impacto, já não tem liderados. Se existirem liderados que vão lhe apoiar, são aqueles que querem tirar algum aproveito. Conforme eu disse, vou repetir aquela minha palavra, se a ser verdade que a Frelimo rouba, é porque tem apoio. E caso concreto do apoio que eu falei, é esse que está a aparecer aqui. Temos aqui o maior partido da oposição do país, que nós confiamos, depositamos confiança, esperávamos ver o melhor, baniu o seu candidato favorito. Acha que quantas pessoas vão sair de casa, irem votar certas pessoas que estão a se candidatar? A maior proposta, o maior brilho que nós tínhamos era o Venâncio Mondlane. E todo mundo tinha esperança nele. E todo mundo lhe quer. Sabe, está visível que os jovens, idosos, querem a ele como candidato para o partido Renamo, para se combater as eleições, para que o Chapo e o Venâncio entrem na disputa e o povo possa decidir. Nesse caso temos o presidente
do partido Renamo, como chama? O senhor Ossuf, o povo não lhe quer. Mas, profeta, nós vamos chegar aí. Nós temos um outro vídeo do Dr. Simon. Nós tivemos uma entrevista exclusiva ontem com ele. Para quem não conhece o Dr. Simon, ele é advogado e também é o advogado do partido Renamo, que ajudou o partido nos tribunais, nos processos contra o Venâncio Mondlane. E ele afirmou que a Renamo este ano vai ganhar nas eleições. Mas nós ainda não chegamos neste ponto, ainda estamos aqui nesse ponto. Vi uma mão levantada do Dr. Conte, mas de uma forma bem breve, para passarmos para o líder Romão, por favor. Desculpa, irmão, eu sei que tinhas que já comentar, mas ao longo do diálogo surgem algumas coisas. Eu quero tecer alguns comentários sobre os pontos que Carlos trouxe aqui. Olha, nós temos que ter cuidado, Carlos e os outros que estão a acompanhar o programa. Ter muitos membros numa congregação ou até mesmo num partido não significa que você é bom líder. Às vezes muitos estão lá e nunca tiveram contato com aquela tal pessoa que dizem que nos representa. Nesse caso, o líder. Eu estou a dizer isto porque Carlos afirmou que se todos aqueles do partido querem em algum momento aprender a liderar, devem aproximar ao Nório Coutan, devem aproximar ao Lourenço Fall, devem aproximar ao Deni Timani, devem aproximar ao Maposse. Se nós formos a verificar estes... Ao Gerson Daracube. Ao Gerson Daracube, um abraço ao Gerson Daracube. Se formos a ver esses nomes sonantes, quanto ele aqui fez menção, verificaremos que são pessoas que nas suas congregações têm um grande número de massas. Não quero chamar de cristãos, quero chamar de massas. E estes, se você for a perguntar se é que já tiveram um contato presencial, conversar com os seus pais, o seu pai espiritual, aonde vai lhe direcionar, se você for a perguntar para esses, vai ver que de facto eu só vejo se calhar meu pai no dia do culto e estou ali com ele só a ouvir a palavra, e a liderança não se resume nisto. Por essa razão, nós temos que ter cuidado, dizer que temos que aprender com pessoas que têm muitos membros na igreja, não significa que eles são verdadeiramente líderes bons, ok? Razão que se nós formos a visitar um pouco da Bíblia, ou até mesmo se formos a visitar um pouco da história dos líderes, nós vamos encontrar aqui divisões para que pudesse existir uma liderança profunda, aonde existia líder de 5, líder de 4, líder de 3, porque neste pequeno número há mais acompanhamento, porque liderança trata-se de acompanhamento. A liderança trata-se de poder velar sobre os problemas que aquele está a passar. Um líder com muitos membros é difícil acompanhar. Razão que tem de existir aqui cabeças que vão se responsabilizar sobre certas pessoas. Não podemos mandar o povo ir aprender com essas pessoas. Esses nomes sonantes que diz aqui, por exemplo, Deni Timani, eu vou perguntar para ti, Carlos. Deni Timani é líder em que vertente? Espera primeiro, espera. É uma questão retórica. Depois podes responder. Tá bom. Deni Timani é líder em que vertente? Tá bom. Leva o povo para que vertente? Ok. Ok? Leva o povo para que vertente? Porque nós não podemos misturar política e religião. Mas vamos ver, na sua perspectiva, Deni Timani não é líder. Olha lá. Vocês não podem me pedir para que eu possa falar algumas coisas aqui que Não, fica à vontade, se calhar fica à pode vontade. ferir sensibilidade. Ele é homem, para se ferir, depois já esquece. para quem conhece a pessoa daquele jovem que eu gosto da forma como ele veste e tudo mais, para quem conhece há de perceber que em termos de liderança nada tem. Não, mas o Deni Timani movimentava massas. Me refiro, por exemplo, O termo massa que você está a usar é próprio para isto. A unção, sem limites. O termo massas que você está a usar é próprio para isto. Eu voltei aqui, eu fiz menção a alguma coisa. Ser líder não significa mover massas como tal. Tu podes mover massas com uma ação e aquelas pessoas ficarem completamente impactantes e estarem ali porque só querem ver aquilo. Não porque, em parte, estão a se sentir representados por você ser líder deles. Se, por exemplo, você fala para mim, Massango, que, Conde, vem para a minha igreja, eu vou te ungir de bênção que te vai dar muito dinheiro. Eu, se estiver ali, é por conta daquela bênção, porque eu quero ser próspero, eu quero ter dinheiro. Não será porque o líder, se calhar, me representa na sua totalidade. Nós temos que ter cuidado. Quando as pessoas são chamadas, elas não vão, às vezes, por conta da pessoa, vão por conta daquilo que foram prometidos. E estas promessas é que faz com que algumas pessoas estejam na igreja. E Moçambique é uma das coisas que muita gente sofre. Nosso país, teoricamente, é pobre.
E as pessoas sofrem e vão para as igrejas porque lhes foram prometidas a terem estas bênçãos. Algumas delas nem têm aquela qualidade espiritual. Eu sempre costumo dizer isto. Por esta razão, nós temos que ter cuidado. Ter muitas pessoas na igreja não significa que temos membros. Ter muitas pessoas na igreja não significa que nós temos cristãos. Se nós formos a voltar a pegar verdadeiramente o que significa ser um cristão, vamos entender que ser cristão é seguir fielmente as pisadas de Cristo. E as igrejas, naquele número de massa que tem, a maior parte deles só tem crentes. O que significa ser crente? Então, doutor, só para fechar, para passarmos para o líder. Então, nós não podemos olhar para os nomes supracitados como exemplo de liderança. Alguns deles nós podemos ter. Eu já tive contato com alguns nomes sonantes quanto aqui já tiveram. Eu já tive contato não só para questões de religião, mas por questões de política, de ciência. Eu já tive contato aonde eu estava a fazer uma pesquisa e certas pessoas direcionaram. Olha, esta área aqui, aquele senhor é especialista. Por exemplo, vou dizer, eu fui direcionado ao Neuro Cutane, a pessoa que tu mais gostas, se calhar. fui direcionado ao Neuro Cutane e foi uma luta para eu poder ter um contato com o Honório. Se alguém que está próximo, se calhar, que tem possibilidade de poder fazer chegar essa mensagem ao Honório, que faça. Foi uma luta. Não foi fácil. Aliás, até hoje não consegui. Até hoje não consegui. Alguém direcionou-me que aquele senhor é especialista. Vai, esta parte da ciência, esta parte da teologia também, tu vais aprender muito com ele, porque ele é muito, mas muito, tem muito conhecimento de teologia. Foram marcações e marcações. Quem me atendia, eu não sei se eram as mesmas pessoas todos os dias, eram pessoas diferentes, porque eu tinha que fazer marcações ao telefone para poder ver a disponibilidade do mesmo. Desde o ano passado até hoje. Não houve... Dar tempo para eu responder, Massam. Me cortaste aqui. Obrigado, Ilustre. Vamos passar agora para o doutor Romão. Ilustre, como é que olha para o vídeo que nós vimos há pouco tempo do líder Mazanga? E em algum momento aqui o profeta Carlos acabou trazendo alguns nomes que nós podemos seguir como líderes. Falou do apóstolo Honório, falou do apóstolo Gerson Daracube, o apóstolo Dentiman, também falou do profeta Cavote, que são líderes que nós podemos, assim, olhar para eles como referência. Como é que olha para isso? Em contrapartida, o doutor não aceita essa ideia. Como é que olha para isso, Ilustre? Bom, a aceitação dos líderes aqui, eu considero ela sábia. É uma citação muito sábia. Até porque é uma referência, todos nós temos referências. E diabolizar ou, de certa forma, descredibilizar os nomes que foram aqui citados não é muito correto. E também não é lá muito sábio. Até porque eles sim são líderes, porque a sua posição lhes confere esse título. Eles movimentam massas, conforme citou o filósofo, mas também movimentam não massas em questões de linguagem estamos a usar. Mas tem lá, é uma igreja e a igreja é cristã. Então tem muitos cristãos que acreditam neles. E no resultado dos trabalhos que eles estão a fazer, nós temos grandes testemunhos de histórias de jovens que deixaram drogas, que deixaram muita coisa errada porque ouviam esses líderes que têm feito o trabalho. Agora, concretamente, falando por acaso houve aqui uma citação do Danny Timani, eu não diria que ele é um líder. O Danny Timani é um líder, sim, mas também aceito que é um jovem, como qualquer jovem, que é um defeitos, e isso não posso deixar de cá citar. Então, essas qualidades que esses líderes têm, nós não podemos revogar. Agora, nós já aceitamos que eles têm defeitos como qualquer um. Isso nós já aceitamos, nós já assumimos que eles são pessoas cheias de defeitos. Agora, relacionado com o vídeo que passou aqui na tela, eu, em particular, apresento-me de maneira um bocadinho diferente com relação ao modo como o povo está a lidar com a revolução. A revolução ela é muito necessária em todo o planeta, em todo o mundo. A revolução ela é muito necessária. Mas, de certa forma, eu acabo não ficando muito satisfeito com a maneira como confrontamos diretamente com as pessoas. E, por acaso, num dos programas passados, eu falava sobre os termos que nós usamos quando nos dirigimos a políticos, ou até mesmo quando nos dirigimos, se calhar, até aos nossos amigos ou pessoas próximas. A minha compreensão é a seguinte: eu me preocupo mais não com o povo
que fala o que grita. Me preocupo mais com os líderes que estão sobre a liderança desse povo, porque todos nós aqui nós temos um número de gente que acredita em nós, ou seja, nós somos o reflexo de alguém. E em muitos casos os discípulos se reproduzem nos líderes, os líderes são os discípulos. Então, quando um povo, por exemplo, sai para insultar um outro líder, é de caráter obrigatório que aquele líder se apresente para estimular aqueles que o seguem a manter a boa reputação, a conservarem as suas palavras e a conservarem a boa índole, porque ali tem a imagem daquele líder. Por exemplo, o Mazanga, ele foi chamado de lambibota. Era necessário que, de certa forma, aqueles que seguem o Mazanga, aliás, não aqueles que seguem, aqueles que seguem os líderes daquele povo que chamou Mazanga de lambibota, que eles se pronunciassem. Não é? Porque é uma questão de ética social. A ética social, ela nos obriga a saber nos apresentar, porque não é muito correto que alguém, por exemplo, me chame, vamos supor, de lambibota e vamos falar desta maneira. Suponhamos que eu chame o Massango de lambibotas. Eu tenho um líder. O meu líder, ele tem a obrigação de me corrigir. Dizer, não fale desta maneira com o Massango. Tudo bem que ele até pode ser errado, mas use termos um bocadinho mais suaves para que ele possa ouvi-lo. Porque o erro que nós cometemos quando queremos a revolução é acabar nos assemelhando com aqueles que nós os chamamos de maus. Se o Judas ele fosse bom, o Judas teria tido perdão. Mas o Judas acabou não tendo perdão por causa da maneira como ele se comportou. Mas se o Pedro, ele teve perdão porque o Pedro soube se comportar. Então é muito importante que nós saibamos nos dirigir a pessoas, porque você não vai conseguir um resultado se comportando de maneira agressiva. Pessoas que são muito agressivas, elas não têm resultado, porque aqui haverá sempre um confronto, haverá sempre uma disputa. Quando há uma guerra, a guerra só cessa quando um lado desiste e quando há um acordo. Então, quando nós citamos termos um bocadinho pesados para nos dirigir aos líderes, aos políticos, nós não estamos ali a lutar para vencer. Pelo contrário, só estamos a provocar uma ferida que não vai cessar tão já. É como quem tem uma ferida. Você não vai colocar mais uma faca ali. É preciso que haja medicação até que aquele problema venha a curar. Então, é preciso que o mundo ele comece a divulgar o amor, principalmente na posição daqueles que estão na revolução. É preciso que também comecem a divulgar o amor. Porque se nós não divulgarmos o sentido bom do amor, vamos perder muita coisa, vamos estragar muitos jovens, vamos estragar muitas famílias. E há famílias, e hoje em dia temos jovens que já não se falam, já há divisão agora de opinião política, porque você é do partido A, você é do B, não nos falamos mais. Quer dizer, há uma guerra muito grande, mas tudo isso é por causa da maneira como estamos a nos apresentar. Então, de forma resumida, eu subsidio isso. Então, também para dizer que os profetas aqui citados, pastores e outros não são líderes, é um termo errado, não se pode falar isso. Eles são líderes, sim. Por mais que sejam perfeitos, mas eles não deixam de serem líderes. Obrigado, ilustre Romão.